Contigo. Gente, só apresentando, Raíssa é farmacêutica da Purifarma, ok? Farmacêutica do controle. Raíssa, pode te apresentar aí pra gente. Certo. Primeiro, né, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes nesse treinamento da Purifarma. Eu espero que todos vocês sejam bem-vindos e que vocês possam aproveitar ao máximo o assunto que eu trouxe hoje para vocês. E primeiro, né, eu quero elogiar o nosso público que está aqui, porque são profissionais que dedicaram um pouco do seu tempo para fazer um treinamento, porque são pessoas que nós temos que procurar eles, temos que procurar esses nossos clientes e temos que valorizá-los de alguma forma. E como a Graça pediu, vou me apresentar. Eu sou Raíssa, farmacêutica generalista. Desde o início da minha carreira, eu atuo no suporte técnico de indústrias farmacêuticas e de distribuidoras de insumos. Então, eu sou aquela pessoa, aquela farmacêutica que está em contato com o cliente, com o paciente, prestando suporte nas dúvidas técnicas no dia a dia, para minimizar essas principais dúvidas aí. E eu escolhi esse tema, como investigar relatos da falta de efeito no tratamento, porque ao longo desses 9 anos que eu estou na indústria farmacêutica, eu já escutei tanto de pacientes, quanto de clientes, quanto de profissionais de saúde, tanto de médicos, farmacêuticos, em algum momento que o medicamento ele não fez efeito. E para nós que somos profissionais de saúde, é muito importante que nós saibamos apoiar o nosso paciente nesse momento, que ele acredita que o medicamento ele não está fazendo efeito. E até entender o motivo que esse medicamento não está fazendo efeito. E eu também acredito que nós, profissionais da saúde, nós temos como dever e até mesmo como propósito prestar atenção àquelas pessoas que chegam até nós, escutar e estar sempre dispostos a acompanhar o processo de cada um deles. Então, eu espero poder contribuir um pouco com isso, e aqui não tem só profissionais, né? Muitas vezes aparecem vendedores que estão na frente também e têm um contato direto com o paciente. Então, vocês também que são vendedores estão aqui, também devem estar prontos a acompanhar o processo do paciente. E é isso. Podemos começar? Vai lá, Raíssa, contigo. Certo. Então, o objetivo do treinamento, né? Eu trouxe para vocês 2 objetivos principais, e dentre eles, contribuir com pontos importantes para serem verificados no momento de investigar relatos de falta de efeito pelo paciente, tanto no consultório e quanto na farmácia de manipulação. E o segundo objetivo é fornecer para vocês fontes de pesquisas confiáveis para avaliar os efeitos terapêuticos do medicamento. Eu dividi o treinamento em 4 partes, para que a gente possa ter uma estrutura lógica para investigar essa falta de efeito que o paciente relata para a gente. E nessa estrutura, eu vou falar da anamnese, que é a conversa com o paciente sobre o tratamento, do medicamento acabado, que é quando a farmácia de manipulação, ou então a indústria, né, dependendo da situação, já está com o medicamento pronto para uso, do processo de manipulação e também da qualidade da matéria-prima. Só que antes de começar a falar dessa anamnese, desse momento com o paciente, eu trouxe para vocês algumas questões que a gente deve considerar para falar com esse paciente. Porque se a gente não fizer uma recepção para esse paciente, se a gente não promover um momento com que o paciente vá lembrar daquilo que a gente está fazendo por ele, pode ser que ele nem esteja pronto para escutar essas perguntas que a gente tem para fazer, ou até mesmo as orientações que a gente tem para prestar antes de iniciar esse processo de anamnese. Eu trouxe aqui para que vocês possam promover ao paciente um momento memorável. E por que memorável? Porque é um momento que o paciente ele vai lembrar de você pela atenção que você deu para ele a partir daquela questão que ele te trouxe. Então, se você é um farmacêutico, está lá na farmácia de manipulação e o paciente chegou até você
para dizer que aquele medicamento ele não está fazendo efeito, ou que aquele tratamento não foi efetivo, dê atenção para aquele paciente. A farmácia, geralmente, é um ambiente que tem muitas pessoas ali naquela área de recepção, então, consequentemente, se você for começar uma conversa ali naquele local, pode ser que não seja tão agradável ou confortável para o paciente, dependendo daquilo que ele tem para te dizer. Então, se você estiver na recepção da farmácia, convide aquela pessoa que chegou até ali para ir até uma sala separada que você tem no local. Ofereça um café, uma água, promova um momento com que ele vai estar confortável para conversar com você. Se você for um prescritor, um médico, ou então um nutricionista, ou algo parecido, que tem um contato de conversa maior com o paciente, ele chegar e você até o consultório para trazer esse relato de falta de efeito ao tratamento, pergunte para esse paciente como que ele está se sentindo ali no local com você, pergunte se a temperatura está agradável, se você pode oferecer algo, talvez, que você tenha ali para deixar ele um pouco melhor e mais confortável. Você pode perguntar para ele se a temperatura do ar-condicionado está agradável, porque não há nada mais desconfortável do que a gente chegar em algum local para conversar sobre algum problema que a gente tem e a pessoa não tratar a gente bem, a gente não ser recebido de braços abertos. A gente perceber que aquela pessoa que está ali do outro lado, ela não está nos dando atenção. Que ela está, por exemplo, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra atividade. E ainda, até mesmo para aqueles relatos que a gente recebe em um WhatsApp, que hoje é muito comum, porque é mais rápido, as pessoas dizerem o que está acontecendo ali de uma forma mais rápida, você ainda pode acolher, questionando para aquela pessoa qual é o melhor momento para vocês conversarem, qual é o melhor momento para vocês estarem, talvez para você conversar por ligação, talvez para ela ir até onde você está. Então, aqui, antes de começar a anamnese, um dos pontos que eu deixei para vocês é para que vocês possam acolher o paciente, para que depois ele seja pronto para te escutar. E lembrem-se, lá no início, eu coloquei no título desse treinamento que é como investigar os relatos de falta de efeito ao tratamento. Então, se você vai investigar algo, quer dizer que você é um investigador, que você tem que colocar nessa postura. Então, antes mesmo de começar essa anamnese, é importante a gente lembrar de alguns conceitos fundamentais que muitas vezes, devido à nossa rotina, devido a tudo aquilo que a gente tem para fazer no dia a dia, a gente esquece de fazer. E quando a gente recebe um relato de falta de efeito, a gente pode simplesmente, talvez, pensar que o cliente, que o paciente ali, ele não está dizendo alguma coisa que tenha fundamento, e a gente se fecha as possibilidades. Então, lembrem-se, o investigador, ele é curioso e ele tem a mente aberta às possibilidades. Então, mesmo que aquilo que o paciente está dizendo pareça ser algo absurdo, ou que talvez nunca poderia acontecer em nenhum momento, nós precisamos abrir a nossa mente às possibilidades daquilo que ele está dizendo. E, como eu disse, nós somos investigadores aqui. Um investigador, ele precisa demonstrar interesse pela história que ele está escutando. Porque se ele não se interessar, se ele não se atentar aos detalhes, dificilmente ele vai saber aquilo que está acontecendo. Ele não vai ter assim fundamentos para ir atrás daquilo que é importante. E um investigador também, ele tem interesse em encontrar a causa. Ele não simplesmente vai escutar a coisa e já dizer, pode ser isso ou pode ser aquilo. E ele também, um bom investigador, ele está sempre atento, ele está sempre observando aquilo que o paciente está dizendo, ele está olhando nos olhos, ele está sempre presente naquele momento, sem deixar com que ele se desvie a atenção para aquilo que ele está observando. E o 5, ele é muito importante porque um investigador, ele também tem que ser sempre imparcial. Ele precisa sempre buscar fatos e dados que tenham comprovações.
E essas comprovações são comprovações científicas. É aquilo que está na literatura, no caso de nós, profissionais da saúde, que estamos na busca de investigar a falta de efeito de um medicamento. E também, um bom investigador, ele tem calma nas conclusões. Ele não simplesmente diz o que pode ser ou o que não pode ser. Ele vai sempre avaliar cada etapa, ele vai ver a história do paciente, ele vai ver tudo aquilo que está no alcance dele, para depois ele concluir algo. E, antes ainda de entrar no ponto da anamnese, é importante que a gente faça um alinhamento com o paciente sobre aquilo que ele tem como expectativa do efeito do medicamento e aquilo que realmente o medicamento faz de efeito. Porque se a gente não fizer esse alinhamento com o paciente, pode ser que aquilo que ele espera nunca será alcançado. Pode ser que aquilo nem está dentre as indicações previstas do medicamento ou daquilo que é realmente referência, que está na referência. Então, lembrem-se disso. Todas as vezes que for começar uma anamnese, além de todos aqueles pontos anteriores que estão relacionados a um bom investigador e também ao acolhimento do paciente, é necessário que as expectativas do paciente estejam alinhadas com as indicações reais do tratamento. E para que a gente já possa entrar no nosso tema, que é a anamnese, né, que é o primeiro dos 4 passos para você realizar uma investigação, eu quero trazer aqui para vocês sobre o que é o conceito de falta de efeito. Que esse conceito é conforme aquilo que está na Anvisa, né, e no Ministério da Saúde. E a falta de efeito é a redução ou falta do efeito clínico esperado do medicamento conforme o registro da Anvisa ou do Ministério da Saúde. Então, que esse ponto aqui ele seja lembrado durante todo o treinamento, que está relacionado totalmente à falta do efeito clínico conforme o registro da Anvisa. Tá tudo bem até aqui? Graça, pessoal? Tudo certo, Raíssa. Alguma dúvida até o momento? Gente, vocês podem deixar as perguntas aqui no chat também, tá? Que eu vou passando para a Raíssa. Certo. Então, só para a gente... Acho que eu vou ter que trocar esse aqui de lugar, porque tá um pouco... Isso. Tá bom. Isso, melhorou. Então, sobre a anamnese, eu trouxe para vocês aqui algumas perguntas, que foram exemplos que eu acredito, né, ser importante para que a gente possa trazer aqui durante esse treinamento. Não foi uma anamnese completa, não é uma anamnese pronta, mas é aquilo que está baseado no que eu tenho experiência e que realmente é importante para que a gente pergunte para o paciente durante uma conversa que a gente tem com ele. E todas as perguntas que eu fiz, eu coloquei aqui a resposta para essas perguntas dentro daquilo que está na literatura, dentro daquilo que está na Anvisa, que no caso que foi a referência que eu usei, porque não adianta eu falar de uma indicação baseado naquilo que eu acho ou que talvez eu escutei que outro paciente utiliza para aquela indicação, mas que na minha literatura oficial não tem aquilo descrito. Então, essa anamnese é baseada nisso, nas principais perguntas que eu acredito ser importante para que a gente possa fazer para o paciente. E a primeira delas que eu coloquei aqui o que o paciente relata ser a falta de efeito realmente faz parte das ações do medicamento e está dentro das indicações previstas? Eu usei aqui como exemplo o Orlistat, que é um medicamento indicado para o tratamento da obesidade. E muitas vezes, para esse medicamento, aquilo que o paciente espera como efeito do medicamento não é aquilo que está realmente na indicação do medicamento conforme o registro na Anvisa. Os pacientes que são usuários do Orlistat, eles esperam uma perda de peso rápido com uma associada eliminação de gordura. A Graça está aí, ela pode falar sobre isso também, que os usuários de Orlistat, eles querem
metabolizado mais rápido, e principalmente esse efeito visual da gordura. Sim, sim, eles querem, é a máxima de chegar no banheiro, né, no vaso, e achar que a gordura está saindo pelas fezes, né, sem saber que, na verdade, a gordura sai por respiração, por oxidação, né? Então, as pessoas têm muitas dúvidas, por onde sai a gordura que a gente está perdendo, né? E a gordura que a gente está perdendo sai por oxidação do nosso corpo, por beta-oxidação, ou seja, sai pelo ar, sai pela respiração, mas como, né? Sai pelos poros, mas são formas diferentes de se oxidar gordura dentro do corpo, para que essa gordura saia, digamos assim, em forma de peso, entre aspas, na balança, através de déficit calórico, e não através de gordura pelas fezes. Graça, uma pergunta. Uma cápsula é suficiente para sair todas as gorduras? Em relação à dosagem, Eu digo, uma cápsula de 120 miligramas já é suficiente para o paciente ter esse efeito terapêutico que ele espera? se ele tem uma alimentação muito rica em gordura saturada, tá? Então, frituras, óleos, carnes com bastante gordura, proteína animal, ele pode ter diarreia, sim, com uma cápsula de 120 miligramas. Ele pode ter, inclusive, um descontrole no esfíncter, né? E ele pode, eu já vi muitos relatos, não de meus pacientes, né? Mas eu já ouvi muitos relatos de pessoas que não conseguem chegar até o banheiro, né? Que fazem aonde estão, né? Ficam com as calças molhadas aí. É importante o que você disse, porque realmente o paciente ele pode ter esse efeito de perda de gordura, que é essa diarreia, né? Logo após tomar essa uma cápsula, mas não necessariamente o paciente terá esse efeito, porque a gente vai ver aqui na frente que nem todos os pacientes terão isso, e é algo que acontece em torno de 10% dos usuários de Orlistat. Então, aqui nesse ponto, para a Graça, que é prescritora e também farmacêutica, é importante que a gente saiba que o medicamento é indicado para o tratamento de pacientes com sobrepeso ou obesidade, incluindo pacientes com fatores de risco associado à obesidade em conjunto com dieta de baixa caloria. Então, não é só o Orlistat, ele não foi feito para ser tomado e para que a gente tenha eliminação de gordura. Ele foi feito para que ele possa ser utilizado no tratamento de pessoas que tenham sobrepeso. E outra pergunta que é muito frequente, né, que pode fazer parte da anamnese ali, dessa conversa com o paciente para investigar a falta de efeito, é há quanto tempo o paciente está no tratamento e quanto tempo após a administração do medicamento o paciente verá os primeiros efeitos. Porque também é uma tendência de que o paciente ele comece um tratamento com o medicamento e ele já queira ver o efeito na primeira cápsula, sem pensar em todo o processo que ele precisará de passar para ter o efeito do produto. Então, no caso do Orlistat, que é o medicamento que eu trouxe aqui como exemplo, os primeiros efeitos, eles são verificados em 24 a 48 horas após a administração, porém, a perda de peso e os benefícios decorrentes do uso do Orlistat começam geralmente dentro das primeiras 2 semanas de tratamento. Então, o medicamento ele não é um medicamento para ser utilizado apenas uma cápsula e ter o efeito esperado. Aqui eu estou utilizando o exemplo do Orlistat, mas a gente pode levar para vários outros tipos de tratamento, tanto de medicamentos que são IFAs, né, que tem os insumos farmacêuticos ativos, como também de fitoterápicos e suplementos alimentares, que nada faz efeito a primeiro momento, que tudo nós precisamos de um tempo de tratamento para que a gente possa ver esses primeiros efeitos. No caso de suplementos, ainda esse prazo eu acredito que ainda é maior, depois de 30 dias, no mínimo, né, depois de 30 dias, e cada tipo e classe de medicamento vai ter um tempo diferente. Outro ponto importante, não só para o Orlistat, mas para também outros medicamentos, é entender como o paciente está se alimentando. Se existe alguma interação ou recomendação alimentar para o efeito do medicamento. Nós, farmacêuticos e profissionais, sabemos que existe sim a interação alimentar,
existe sim a melhor hora para tomar o medicamento, isso vai interferir na absorção, isso vai interferir no efeito do medicamento. E aqui, no caso do Orlistat, não foi eu que disse, está na bula do medicamento, fez parte dos estudos clínicos do medicamento. Lá ele diz que caso uma refeição seja omitida ou não contenha gordura, o Orlistat não deve ser administrado. Por quê? Porque o medicamento ele age nas lipases. E se eu não tenho ingestão de gordura e fizer uma eliminação das lipases, a administração do medicamento não terá um motivo específico. E os pacientes que fizerem a administração do Orlistat, eles devem ter uma dieta que na composição dessa alimentação, até 30% da quantidade daqueles alimentos que eles estão ingerindo devem ter gordura, para que o medicamento possa agir. E outro ponto que está nessa anamnese, que está nessa pergunta, é se existe alguma recomendação do horário. No caso do Orlistat, se o paciente tomar o medicamento muito antes do horário da alimentação, ele pode fazer uma inibição precoce dessas enzimas intestinais e, consequentemente, o efeito dele, depois que você se alimentar, não vai ter o efeito que você espera. E aí pode estar relacionado à falta do efeito esperado no tratamento também, porque se o medicamento não está sendo administrado no horário correto ou com a composição alimentar correta, dificilmente ele fará o efeito esperado. Qual é o horário correto, Raíssa, do Orlistat? O Orlistat ele deve ser administrado durante ou até 1 hora após as refeições. As refeições. Então, ele tem que ser em meio lipossolúvel, né? Meio com gordura. Com gordura, isso. E se não houver gordura, o efeito não vai acontecer. Certo. E outro ponto importante também, aqui nesse caso, é que se o paciente também demorar demais, pode ser que ele não veja o efeito do medicamento, se passar muito de 1 hora. Então, o correto é o Orlistat administrar até 1 hora das refeições, não antes, após, ou então durante as refeições, por exemplo, durante o almoço, durante o jantar, ou durante o café da tarde, e no máximo até 1 hora após a refeição, nunca antes. Nunca antes, isso mesmo. Certo. Outro ponto é saber se a dosagem usual está de acordo com a dosagem indicada e como o paciente está tomando o medicamento. Isso aqui eu coloquei principalmente pelas farmácias de manipulação, que pode ter a questão de uma dose ser igual a 2 cápsulas, por exemplo. E se a atenção farmacêutica não for sido feita no momento da dispensação do medicamento, pode ser que o paciente entenda que uma dose corresponde a 1 cápsula e toma uma quantidade menor do que aquela quantidade em miligramas que ele precisa. Como eu disse, eu trouxe o Orlistat, que é 120 miligramas, junto às refeições até 3 vezes ao dia. E, por exemplo, se uma dose lá na farmácia for 2 cápsulas e o paciente estiver tomando só uma, ele estará com uma dosagem bem inferior à recomendada durante o dia. Não sei se vocês já passaram também por isso em alguma vez, de paciente tomar só a metade da dose. E outro ponto também é a gente verificar se o paciente ele já fazia uso da medicação. Se naquele tratamento em questão ele está repetindo aquele medicamento. E se ele já fez uso, ele fez uso por quanto tempo? Esse ponto aqui é importante porque existem alguns medicamentos que eles podem causar tolerância. E depois de um determinado tempo de administração, eles não vão ter mais os mesmos efeitos do que o início do tratamento. Então, aqui para esse exemplo que eu trouxe, é recomendado que o paciente esteja nesse tratamento entre 6 e 12 meses. Então, para que ele possa ter esse efeito, que é a perda de peso, esse tratamento da obesidade, ele precisa se manter no tratamento nesse período. Em períodos maiores ou menores, não se garante um efeito desse medicamento. Pode ser que tenha um efeito, mas pode ser também que não tenha um efeito. Então, se for para a gente verificar aquilo que está na literatura, é de 6 a 12 meses o prazo recomendado de tratamento com Orlistat. Isso varia de medicamento para medicamento. Aqui, finalizando essa primeira parte da anamnese que eu trouxe para vocês, na nossa investigação, foi notada alguma observação que possa influenciar no efeito do medicamento? Se sim,
oriente o paciente e continue acompanhando o tratamento. Se não, continue a investigação. Eu acredito que em mais de 80% dos casos, pela minha experiência, mais de 80% dos casos, tudo está aqui nessa primeira parte. O paciente, muitas vezes, ele não tem orientação correta de como utilizar o medicamento, de qual horário, de como deve ser a dieta, do que ele deve ou o que ele não deve fazer. E mais de 80%, 90% a gente consegue resolver nessa primeira parte. Não sei para você, Graça, se você já teve alguma vez que você já investigou uma falta de efeito e estava nessa anamnese inicial, estava na forma que o paciente estava utilizando o medicamento. Então, como medicamento não fica no nosso departamento, né, no departamento do nutricionista, eu posso sempre verificar interações, né, interações medicamentosas com fazendo. É a mesma forma que a gente faz uma anamnese para o efeito da medicação, a gente faz uma anamnese em relação ao processo de seguir ou não o plano alimentar, né? Se ele realmente está seguindo o plano alimentar, se porventura ele está, em alguns momentos, tendo falhas que são cruciais para a resposta do déficit calórico e aí não estar emagrecendo, né? Então, isso é importante, por exemplo, ele segue o almoço e jantar certinho, mas os lanches ele está fazendo como ele quer, ou então, nos finais de semana, ele está bebendo álcool. Então, isso vai interferir no nosso resultado e eu teria que recalcular toda a dieta para pensar nesse álcool a mais. Então, ou então, alguma medicação está causando insônia, porque está correspondendo junto a algum suplemento alimentar, que possa estar respondendo isso. Então, a gente sempre faz uma anamnese, isso já aconteceu, tá? Então, estou fazendo dieta certinho, não emagreço. Então, ele tem um problema de tireoide não está regulada, precisa estar regulada junto com a medicação. Então, precisa ter um acompanhamento, às vezes não só de um profissional, mas de uma série de profissionais em conjunto. Sim. Então, vamos para o próximo passo, né? Que é a questão do medicamento acabado. Nesse ponto aqui, no caso, se a gente estiver falando de uma farmácia de medicação, de manipulação, ela dispensou o medicamento para o paciente e ela não tem mais controle sobre como o paciente ele vai guardar esse medicamento, de como que ele vai armazenar, se ele vai levar na bolsa ou se ele não vai, em qual temperatura máxima que ele vai expor aquele medicamento, se vai estar em um local úmido ou não. Então, é um ponto para que as farmácias possam investigar junto ao paciente sobre como que ela tratou aquele medicamento. E aqui eu trouxe para vocês algumas sugestões de perguntas para que vocês possam fazer para o seu paciente. E sempre que for fazer aquelas perguntas, lembrar lá das características do investigador, que a gente tem que fazer sem julgamento, sem trazer uma opinião já pronta e sem qualquer outro tipo de coisa que possa prejudicar na resposta do paciente. E aqui a gente pode verificar em qual local o medicamento foi armazenado, se o paciente costuma ou não levar o medicamento para o trabalho, se o medicamento ele foi mantido em uma embalagem original ou se ele tirou e trocou, porque isso também pode prejudicar as características do produto. Com o passar dos dias, se ele percebeu alguma alteração de cor, de odor ou de sabor no medicamento, e se mesmo assim ele fez o uso desse medicamento, porque isso também pode impactar no efeito. E caso tenha apresentado alguma alteração, se foi usado dessa forma. Então, são sugestões de pergunta que estão em uma outra parte, mas que também podem ser englobadas nessa anamnese, principalmente quando ela é feita pelo farmacêutico da farmácia de manipulação, que está tentando identificar onde pode ter ocorrido essa falta de efeito do medicamento. Se foi notada alguma observação que possa influenciar no efeito do medicamento, principalmente uma alteração nas características do produto, o paciente ele deve ser orientado conforme sobre o armazenamento do produto e um novo medicamento deve ser feito, porque nenhum paciente deve utilizar medicamentos com características alteradas. E se não for notado nada que possa influenciar, a investigação deve ser continuada. E aqui eu vou falar um pouco sobre o processo de manipulação. E cada etapa do processo de manipulação, ela também é importante nessa investigação dessa falta de efeito, porque como o processo ele é muito minucioso, existem muitas etapas,
e que deve-se ter muita atenção em cada uma delas, é muito importante que as farmácias, que os farmacêuticos ali responsáveis, eles estejam atentos a todas as questões que possam causar qualquer tipo de alteração. E dentre os pontos que eu trouxe aqui para serem observados no processo de manipulação, eu peguei alguns que são mais críticos, mas que vocês podem verificar outros na prática. Dentre eles é a pesagem das matérias-primas e, principalmente, verificar se as matérias-primas ou a matéria-prima utilizada em determinada formulação, se ela tem fator de correção, se esse fator de correção foi aplicado, se ela foi diluída de forma correta, se essa diluição obedeceu à escala que é determinada para aquele determinado tipo de ativo, se é uma diluição geométrica, em qual proporção que foi feita essa diluição, se é 1 para 10, se é 1 para 100, se é 1 para 1000, que a literatura recomenda, e se essa recomendação ela foi seguida, né, no processo de manipulação. E um ponto muito importante aqui é a questão dos recipientes. Se os recipientes adequados para aquele medicamento em questão, eles foram utilizados. Porque atualmente a gente passou por uma mudança de conceito de recipientes, né? De um tempo para cá a gente passou por uma mudança de conceito. Antigamente, o recipiente era simplesmente considerado algo inerte à formulação, que era colocado para completar o volume. Mas hoje a gente vê que existe um grande mercado de recipientes, porque a característica do fármaco é muito observada no momento da escolha. Existem recipientes para cada classe biofarmacêutica do insumo, e isso também deve ser respeitado. E quando a gente fala de um insumo que não é um insumo farmacêutico, que talvez não tenha uma classificação biofarmacêutica, nós precisamos verificar as características de criticidade desse recipiente, desse IFA, por exemplo, desse produto, para a gente saber se ele é um produto higroscópico, se ele é um produto fotossensível, se a gente precisa de utilizar uma cápsula opaca, se a gente precisa de utilizar uma cápsula com uma característica especial. Nós precisamos verificar se o ativo ele precisa de liberação modificada. Se ele precisar, nós precisamos de utilizar o recipiente adequado para esse tipo de liberação. Então, são vários fatores dentro do processo de manipulação que precisam ser verificados para que a gente possa escolher o melhor recipiente. E a gente também, lá no final do processo, a gente precisa ver o peso médio das cápsulas. Se está dentro daquilo que é preconizado e se o desvio padrão entre esse peso não está muito alto. Porque se estiver, pode sim prejudicar o processo esse tratamento do paciente. Aqui, para a nossa próxima etapa da investigação, foi notada alguma observação que possa influenciar no efeito do medicamento? Se sim, recolher o medicamento e substituir a formulação. Se não, continue a investigação. E o nosso último ponto, e o não menos importante, é sobre a qualidade da matéria-prima. Nós, distribuidores, nessa parte aqui da qualidade da matéria-prima, tanto os distribuidores quanto a farmácia de manipulação têm papéis primordiais nesse momento, porque nós, distribuidores, nós somos responsáveis por escolher insumos de fornecedores que tenham procedência confiável. E nós também somos responsáveis por realizar essa qualificação dos fabricantes que estejam aptos ao fornecimento dessas matérias-primas que são confiáveis. E como que nós, distribuidores, por exemplo, podemos garantir que essas matérias-primas são de origem confiáveis? Nós garantimos através da realização de auditorias in loco, que são feitas desde janeiro de 2022. Antes disso, essa garantia ela acontecia através da qualificação via documentos. Então, hoje, o nosso processo para garantir a qualidade do insumo farmacêutico ativo, ela é muito maior. Nós, distribuidores, para ajudar as farmácias a fazer a ter esse insumo de qualidade, nós também temos um controle de qualidade para que a gente possa fazer testes analíticos em todos os insumos que nós recebemos, tanto insumos distribuídos quanto insumos fracionados, de forma que a gente possa garantir a qualidade desse insumo para a farmácia de manipulação.
E a Purifarma, ela é um dos distribuidores nacionais que faz essa análise, tanto no insumo que é recebido já embalado do fabricante, quanto naquele insumo que é fabricado aqui, que é fracionado aqui na fábrica. Então, uma das formas que a gente tem de garantir é fazendo essa compra de insumos de distribuidores e fornecedores que conseguem atender essa demanda de controle de qualidade para todos os insumos, independente de qual seja a natureza dele. E também é papel do distribuidor, do fornecedor, avaliar o lote e liberar para o mercado, apenas se estiver dentro das especificações e se todos os testes forem realizados e aprovados. E aí eu pergunto para vocês, se quando vocês verificam o certificado de análise na farmácia, algum teste, por exemplo, não tiver sido efetuado pelo fornecedor, como que esse fornecedor vai poder garantir para vocês que o insumo deles realmente tem a qualidade que ele diz para vocês que tem? Então, esse aí é um ponto a se pensar. E a farmácia, ela tem o papel de adquirir insumos de procedência confiável. E para isso, né, ela deve qualificar os fornecedores que realizam todos os passos dos 3 slides anteriores. Porque se ela não comprar um insumo de um fornecedor que faz o controle de qualidade de todos os insumos, que compra de fornecedores e fabricantes, compra de fabricantes que são auditados e que também tem a garantia de qualidade, ela dificilmente vai conseguir garantir todas as etapas anteriores. Então, esse é um papel que a farmácia tem. E a farmácia, ela também tem um papel de realizar o controle de qualidade dos insumos que ela adquire. Claro que existem testes que não são possíveis ser replicados na farmácia, mas de acordo com aquilo que é solicitado no RDC 67, as farmácias devem testar os insumos. E outro ponto também, que é de dever da farmácia, é conservar as matérias-primas de acordo com os critérios de conservação descritos do fornecedor. E aqui algumas perguntas, né, para que também possa compor essa investigação, que podem ser feitas pela farmácia de manipulação, que é questionar se foi adquirida de fornecedor idôneo e qualificado, se esse fornecedor tem um dossiê de análise completa do insumo, porque o fornecedor pode ser qualificado, ele pode ser considerado idôneo, mas se ele não oferecer para a farmácia um dossiê de análise completa que garanta que todos os testes foi realizado, eu já tenho as minhas dúvidas que realmente é qualificado e realmente é idôneo. A gente precisa ver se aquele produto em questão foi aprovado pelo controle de qualidade, se a matéria-prima foi conservada corretamente, se apresenta algum sinal de degradação, se os ensaios sugeridos na RDC 67 foram realizados pela farmácia, se os resultados estão dentro do especificado. Caso tenha algum teste que não foi possível ser feito na farmácia, a gente pode ver se o fornecedor fez, e se foi feito, se está dentro do especificado. E aqui a gente finaliza a nossa investigação. E tem uma pergunta: se foi notada alguma observação que possa influenciar no efeito do medicamento, se sim, verificar as ações aplicáveis de acordo com o procedimento interno da farmácia e finalizar a investigação. Se não, eu sugiro para vocês que revisem a investigação, porque quando a gente fala de todos esses pontos aqui, em algum deles, muito provavelmente a gente vai encontrar algo que possa nos ajudar a encontrar a causa dessa falta de efeito do medicamento. E no fim do processo de investigação de relato de falta de efeito, o paciente ele deve receber informações das ações tomadas e ser orientado quanto ao tratamento. Isso aqui, se for um farmacêutico, ele deve dar o feedback para o paciente, deve dar esse retorno para o paciente. Se for um médico ou nutricionista que notificou o farmacêutico, a farmácia deve dar o retorno para o profissional de saúde, para que ele possa também dar o retorno ao paciente. E é isso. E aqui, para a gente finalizar, eu disse para vocês que a gente tinha 2 objetivos, né? Que era falar sobre os passos da investigação e também falar um pouquinho das referências confiáveis. Aqui eu só vou citar para vocês que as referências confiáveis aqui, a gente pode usar a Anvisa, a gente pode usar como referência artigos científicos,
meta-análises, estudos do fabricante, livros, tudo isso, menos Wikipédia, informações de blog, essas coisas não, porque aquilo que está lá pode ser diferente do que realmente é preconizado na referência oficial do insumo. As conclusões eu deixo com vocês. Se teve algum aprendizado para vocês escreverem ou falarem.